Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Se inscreve lá nas minhas redes sociais, está aqui embaixo, eu vou deixar para vocês. Na verdade, a maior ameaça para a sociedade é o governo. Ouça atentamente o que Paulo diz em Romanos 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. O verdadeiro papel do governo é conter o mal. E quando ele funciona nesta forma, está cumprindo o propósito ordenado por Deus. O problema é quando o governo deixa de funcionar conforme a vontade de Deus. Ele acaba perdendo a sua autoridade. Seria o mesmo pensamento de uma família que tem o pai como líder. E este pai, ele deixa de liderar de maneira boa para uma maneira destrutiva e maligna. Ele acaba cedendo o direito de autoridade dada por Deus. Em nosso mundo hoje, os governantes estão projetando uma cultura que protege o imoral, muitas vezes chegando ao ponto de proteger até os criminosos, fazendo com que aqueles que fazem o bem tenham medo. Passa aos criminosos serem desenfreados, porque eles não temem mais as consequências. Enquanto isso, a polícia é contida, porque teme as consequências de fazer o certo e parar os criminosos. Nós sabemos que está tudo virado de cabeça para baixo. O governo acaba sendo a fonte de mentiras e protegendo mentirosos. E se torna inimigo daqueles que falam a verdade. Louva o mal, mas persegue o bem. Então, o projeto de Deus para o governo foi totalmente corrompido. E existem algumas razões para que isso esteja acontecendo. 1 João 2,15 Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo é inimigo de Deus, da palavra, da igreja, dos princípios de uma vida cristã. Então você tem um governo que faz parte do mundo. E as pessoas que acabam entrando na liderança deste governo são pessoas que, infelizmente, grande parte delas, são pessoas cheias de maldade e acabam recebendo a responsabilidade de conter o mal. Mas como elas farão isso se elas mesmas são incapazes de não viver o mal na vida própria delas? E muitos começam tendo um bom coração, mas são corrompidos por todo um sistema que acaba atendendo uma liderança maligna que vem de Satanás.
2 Timóteo 3,13, contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Então o mundo inteiro está sob controle do maligno, mas nós continuamos fixos naquele que nós cremos que ensina a verdade, o único Deus. 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, como seria possível nós obedecermos autoridades que vivem no mundo e que são lideradas pelo maligno? João 12:31. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. João 14:30. Daqui em diante eu não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Jesus está dizendo aos discípulos: vocês têm o privilégio do reino de Deus. Eu estou deixando para vocês este reino, mas vocês serão odiados pelo diabo e pelo mundo. Mas o príncipe deste mundo não pode acusar Jesus de nada. Por isso, aonde Jesus está, o pecado e o diabo não podem permanecer. João 16:11, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Mais uma vez, Jesus colocando o príncipe deste mundo, ou seja, a liderança do mundo, com Satanás, com o diabo. Em Efésios 2:2 diz assim: nos quais no passado andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aqui ele está dizendo que antes de se converter a Cristo, vocês viviam sob o governo deste príncipe das potestades do ar, que é o diabo. Então nós temos um sistema maligno que opera através da liderança de Satanás, e ele opera através de pessoas. Essas pessoas mandam uma nas outras, mas o primeiro líder, aquele que está no pico do triângulo, é o diabo. João 8:44, vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é um mentiroso e pai dela. Então todas essas lideranças que se dizem os nossos líderes não têm verdade dentro delas, apenas a mentira e um sofisma, uma mentira com cara de verdade. 2 Coríntios 4:3, mas se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos, nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, brilhe para eles. Então Paulo está dizendo que o Deus desse mundo cegou a mente daqueles que não creem no evangelho, para que a luz do evangelho, que é imagem de Deus, possa brilhar para eles. Então, quando olhamos para as pessoas e vemos a maldade nelas, temos que entender que não é apenas uma pessoa fazendo maldades, engano e mentiras, mas é todo um sistema maligno liderado por Satanás, o príncipe deste mundo, que está por detrás dessas pessoas. Elas estão cegas espiritualmente, elas não conseguem enxergar o evangelho, aquele que liberta. A verdade para elas não está às suas vistas, porque elas estão completamente paralisadas dentro de um sistema que as aprisiona, um sistema maligno invisível. 1 Pedro 5:8, sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Pedro sabia muito bem o quão difícil
ficarmos alertas e despertos durante toda a nossa vida. Apocalipse 12:9. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada de Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado à terra e os seus anjos foram lançados com ele. Satanás engana o mundo todo. Ele usa de diversas artimanhas dentro de um grande sistema e através de muitas pessoas. E acredite, muitos nem sabem que estão sendo utilizados dentro deste sistema maligno, simplesmente porque já estão tão cegos que não conseguem enxergar a realidade espiritual. 2 Coríntios 11:14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E é interessante aqui notarmos que não apenas nos governos mundiais, não apenas no que dizemos mundo, mas nós vemos falsos profetas que são lobos em meio a ovelhas. Homens que se dizem fazer parte da luz, mas que na verdade enganam e são instrumentos de Satanás para poder desviar as ovelhas e desta forma carregá-las junto consigo. Na minha opinião, isso é ainda mais triste e mais grave, pois existem muitos homens e mulheres que conhecem a palavra de cabo a rabo, mas ensinam heresias corrompidas com um único propósito de fama e dinheiro. O julgamento para tais pessoas será com certeza maior do que para aqueles que nunca conheceram a palavra. E o objetivo final de Satanás é impedir que as pessoas venham a Cristo. Ele deseja assumir tudo e governar. Ele tem o desejo de liderar os humanos. Ele quer ser adorado. Ele quer ser levado nos ombros das pessoas. Enquanto ele se move através da história humana, Satanás quer retirar todos os elementos da lei divina e da verdade de dentro da sociedade. E o seu projeto final está escrito em Apocalipse 13. Conseguir marcar todos aqueles que vão fazer parte da sua propriedade, todos aqueles que vão lhe obedecer ou morrer. Apocalipse 13, versículo 4. E eles adoraram o dragão que dera o poder à besta. E adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é capaz de guerrear contra ele? E foi dada a ele uma boca falando grandes coisas e blasfêmias. E poder foi dado a ele para continuar por 42 meses. E ele abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e de vencê-los. E foi-lhe dado poder sobre todas as famílias e línguas e nações. E todos os que habitam na terra a adorarão, cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Nós estamos caminhando exatamente para este tempo, onde Satanás receberá 42 meses para reinar, 3 anos e meio, metade da última semana de Daniel, a grande tribulação. E este líder mundial, o anticristo, reinará durante este tempo, junto com o falso profeta, que o auxiliará para que as pessoas o adorem, como se ele fosse o próprio Deus. Provavelmente uma religião mundial, onde Jesus não tem lugar, mas o discurso é: o importante é o amor. Acontece que há um amor sem Jesus. Este amor não existe. É uma ilusão, é uma mentira de Satanás. E é ali que o anticristo encontrará espaço para uma adoração a ele. Ele será o Deus desta religião mundial. Satanás tem muitas estratégias, mas ele tem um único objetivo, e é reunir o mundo todo em torno de um governante final, o anticristo, e dar poder a ele para que ele possa destruir a Deus e todos os santos. É claro que no fundo ele já sabe que ele será derrotado, porque Satanás conhece a Bíblia. Então, já que ele sabe que será destruído e que ele não conseguirá vencer a Deus, ele tenta roubar as pessoas, os filhos de Deus, para que estes estejam com ele na eternidade.
Então entenda que a única maneira de perseguir a população, de censurar, de aprisionar, é através do governo. Então este governo será centralizado para uma liderança. A liderança que estará sendo liderada por Satanás. Mas o governo era para ser de Deus. Desde o princípio, o governo era para seguir os princípios de Deus. Então Satanás, sabendo disso, tomou conta do governo e tomará conta deste governo, do mundo. Porque através dali, através do engano colocado dentro do governo, ele conseguirá enganar mais e mais pessoas que acreditam no governo mundial. Perceba como está tudo interligado. Justamente porque Deus colocou a autoridade no governo, Satanás foi lá e destruiu esta autoridade que seria para Deus e colocou-a como sua autoridade. E então, ao invés de proteger aqueles que fazem o bem, ele acaba protegendo aqueles que fazem o mal. Ao invés de ir contra a maldade e a corrupção, ele exerce poder contra o povo de Deus. Então entenda que o governo sempre foi e sempre será o perseguidor final da igreja. E por isso fica difícil de unir figuras governamentais, lideranças do governo com religião. É claro que podemos ter salvo na história da humanidade algumas exceções que não se corromperam. Toda a Babilônia está instalada. E tudo começou com a queda de Satanás. Isaías 14:11. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado à terra, que enfraquece as nações, porque tu tens dito em teu coração: eu ascenderei em direção ao céu, eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu também sentarei sobre o monte da congregação, nos lados do norte. Eu ascenderei acima das alturas das nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, tu serás derrubado ao inferno, para os lados do abismo. Aqueles que te veem te observarão e considerarão a teu respeito, dizendo: é este o homem que fez a terra tremer, que sacudiu reinos, que tornou o mundo como um deserto e destruiu as suas cidades, que não abriu o cárcere de seus prisioneiros? Todos os reis das nações, precisamente todos eles, repousam em glória, cada um em sua própria casa. Porém, tu és lançado para fora de tua sepultura, como um ramo abominável, e como as vestimentas daqueles que são assassinados, atravessados com uma espada, precipitados para as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Ezequiel 28:16. Por causa da amplitude das tuas contratações, foste cheio de iniquidades e pecaste. Por isso eu te lançarei como profano para fora do monte de Deus. Eu te destruo, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho. Te lançarei por terra e diante dos reis te coloquei, para que te contemplem. Então tu contaminastes os teus santuários pela multidão das tuas iniquidades, pela iniquidade do teu comércio. Portanto, eu farei sair um fogo do teu meio, ele te devorará, e te trarei as cinzas sobre a terra, à vista de todos aqueles que te contemplam. Perceba como em Isaías, Satanás está trabalhando atrás do rei da Babilônia. Em Ezequiel, ele está trabalhando atrás do rei de Tiro. Perceba como ele está sempre trabalhando atrás de lideranças, atrás de reis, para que ele possa corrompê-los e desta forma pressionar, encurralar, interferir na vida de diversas pessoas. Além de utilizar de pessoas do próprio meio cristão e corrompê-las. E se esses profetas que algum dia já foram verdadeiros e se tornaram falsos e corrompidos por Satanás, se eles não se arrependerem e voltarem atrás, eles herdarão o mesmo castigo eterno que todos os líderes governamentais utilizados por Satanás. Basicamente, estamos vivendo tempos onde a igreja está sendo cancelada pelo próprio governo. O governo quer tomar conta de nossas crianças. O governo quer declarar quais princípios devem ser ensinados até dentro das escolas.
ideologias estão sendo obrigatórias. E só não vê quem não quer. O mundo está virando de ponta cabeça. E o governo está assinando embaixo de tudo isso. De maneira bem sutil, Satanás se achega ao redor do mundo todo, contra a Igreja de Cristo. Mas saiba, Satanás pode ter todos os planos, com um objetivo comum, de destruir a Igreja de Cristo. Porque ele quer alcançar a Deus. Ele quer tomar a posição de Deus. Mas nós sabemos que esta posição nunca será tomada. E que nós somos vencedores através de Cristo Jesus. Deus já sabia de toda esta luta que um dia a igreja teria que ultrapassar. E por isso enviou o seu Filho, para que nós pudéssemos, com Ele, aprender a seguir os sofrimentos, mas também seguir a glória de Deus. E é nessa esperança que nós aguardamos o nosso Messias. É nessa esperança de um único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E com Ele reinaremos durante o milênio aqui na terra, onde não mais haverá Satanás, nem dor, nem engano, nem mentira. Salmo 2. Por que se enfurecem as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçará como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada por esta mensagem. Sê conosco nesta caminhada, fortalece a nossa alma e o nosso espírito, guia-nos no caminho correto. Que a tua presença seja conosco, mesmo quando os governos vierem contra nós. Nos livra de toda censura, mas se tivermos que passar por alguma provação, que seja segurando a tua mão, forte e poderosa. Porque nós sozinhos não conseguiremos, mas tu conosco, nós iremos. Portanto, sê conosco, Pai. Nós te glorificamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.